Feche os seus olhos e abra seu coração agora para receber a palavra. Nós vamos orar mais uma vez. Pai, nesta hora pedimos a iluminação do Teu Espírito. Pedimos que o Teu Espírito aplique o Evangelho em nossa vida, para que o Evangelho não seja mais uma das verdades existentes na terra, mas de fato se torne a verdade do Senhor em nossa vida. Dependemos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a pós-modernidade traz como uma das suas marcas a relativização da verdade. Hoje não existem mais verdades absolutas, nem no campo das ciências, da ciência histórica, por exemplo. O descobrimento do Brasil era tido como Pedro Álvares Cabral tomando o caminho das Índias, se perdeu numa tempestade e caiu no Brasil. Hoje, isso aprendi em 1982, como sendo a verdade. Hoje existem umas 10 teorias sobre o descobrimento do Brasil. Um outro exemplo no campo da própria ciência, a ciência nutricional. O ovo era tido como um grande vilão há uns tempos atrás. Hoje é um dos alimentos mais consumidos pelos praticantes de academia. O pão integral, tão louvado e tão recomendado pelos cardiologistas, hoje está na lista. Se você fizer uma pesquisa de um ramo da nutrição, está entre os 5 alimentos, os primeiros 5 que nós não devemos comer. Acredite se quiser. Nós temos um amigo, um irmão lá em Passo Fundo que trabalha com desenvolvimento de sementes de trigo. E o cardiologista foi lá, fez um check-up e tal, você precisa fazer uma dieta. Recomendo que você use pão integral. Ele falou: doutor, na minha casa não entra nada integral, nenhum alimento integral. Por quê? Porque o veneno que é usado para manter o trigo está na casca, exatamente. Então lá não entra nada de produto integral. E vários outros alimentos tidos como vilões hoje se tornaram heróis. Agora, quando nós falamos em termos religiosos, de fé, tão subjetivos, a situação fica muito mais difícil. Portanto, no nosso contexto atual, afirmar que o Evangelho é a verdade é uma grande afronta. É uma ofensa dizer no mundo tão plural no qual nós vivemos que existe a verdade, que é o Evangelho. Mas como eu creio e como a igreja ainda crê que o Evangelho é a palavra da verdade, nós vamos ao assunto desta noite. Digo ainda crê porque existem cristãos que frequentam a igreja, mas confiam muito mais no que aprenderam na universidade do que está escrito na palavra de Deus. Mas nós temos os nossos argumentos a favor da verdade do Evangelho. Abra sua Bíblia em Efésios 1, do versículo 11 ao 14. Diz assim o texto da nossa reflexão: nele, este nele é Cristo, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes o quê? A palavra da verdade,
o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Eu quero destacar aqui o versículo 13, que diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Portanto, queridos, para nós, os cristãos, a verdade está no evangelho. Não há verdade fora do evangelho. Não há verdade sobre Deus e sobre a vida eterna fora do evangelho. João Calvino, ele disse: é preciso testemunhar contra todas as dúvidas de que o evangelho não é apenas certa verdade que não pode enganar, senão que é chamado a palavra da verdade, de modo que, estritamente falando, não existe nenhuma verdade fora dele. Há somente um Deus, há somente uma porta, há somente um caminho e somente uma maneira de se chegar até Deus. Se o ditado popular diz que todos os caminhos levam a Deus, para nós, os que cremos na palavra e no evangelho, todos os caminhos menos um levam a lugar nenhum. E se nós compararmos as religiões que nós temos em nosso mundo, nós vamos ver e testificar que o cristianismo, que é a nossa religião, é uma das mais tolerantes, pelo menos em nossa época. Já foi menos tempos atrás, mas mesmo assim o cristianismo sendo tolerante, há princípios nele inegociáveis. O próprio Cristo, tão gracioso, tão misericordioso, tão benevolente, Ele mesmo fechou as portas para outra verdade além dele. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu acho que ele disse: eu sou uma verdade. É isso? Ele disse: eu sou a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o texto lido expressa bem o resumo do evangelho. Esse texto diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, nós ouvimos, e tendo nele crido, nós cremos, nós fomos também selados. Nós ouvimos, nós cremos e nós recebemos o Espírito Santo em nossa vida. Nós recebemos o selo de Deus. Nós tivemos uma experiência. Agora talvez você esteja se perguntando: ok, pastor, eu creio na Bíblia, eu creio no Evangelho, a Bíblia diz que o Evangelho é a palavra da verdade, mas e aqueles que vivem ou convivem comigo, que não creem assim, não pensam assim? Daqueles que não fundamentam a sua convicção na Bíblia? O próprio texto nos responde a esse questionamento, e é isso que eu queria conversar com os irmãos nessa noite. Queridos, ouvir o Evangelho, quase todos, ou uma grande parte, ouve. E houve também doutrinas de muitas outras religiões. Para ouvir, todos nós temos capacidade, todo ser humano, ou quase todos, né? A sua maioria. Agora, crer, quando nós cremos no Evangelho, nós não cremos pela lógica, nós não cremos pela razão, nós não cremos pelo convencimento intelectual. Nós cremos porque nós fomos impelidos a crer, nós fomos persuadidos a crer, nós fomos tocados a crer por uma força maior, uma força exterior, transcendente. Nós fomos persuadidos.
Porque para crer no Evangelho não é fácil. É complicado demais aceitar a má notícia do Evangelho de que todos pecaram e estão destituídos da presença de Deus. É complicado demais aceitar que nós somos tão pecadores quanto um estuprador, assassino, um delinquente. É complicado, muito complicado alguém dizer que eu não sou uma boa pessoa. Mas o Evangelho diz que eu não sou uma boa pessoa. Ele diz que Ele diz que eu não sou um merecedor das bênçãos de Deus. Ele diz diretamente para mim, isso me choca, que as minhas obras não farão com que Deus me aceite no juízo final. Na verdade, a mensagem do Evangelho é uma tremenda loucura. É complicado demais acreditar num Galileu maluco que saiu pregando sobre arrependimento e se dizia Deus. Não é à toa que os judeus pegaram em pedras, quiseram bater, quiseram matar e de fato mataram Jesus. É loucura acreditar, e não faz lógica nenhuma, que um homem, apenas um, tire a culpa de tantos e tantos e tantos quantos creem. É loucura acreditar que um Deus de amor ia punir toda a humanidade pelo seu pecado. As pessoas não aceitam isto. Só que esse Deus de amor jogou a culpa apenas em um, e este um era inocente, e o pior era o seu filho. É loucura. De fato, Paulo tinha toda a razão. Por isso ele disse: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. De fato, Calvino tinha mesmo toda a razão. Não é pelo intelecto que nós chegamos a aceitar a doutrina do Evangelho, muito menos pela lógica. Quer um exemplo muito claro da impossibilidade de crer? Um dos bandidos crucificados ao lado de Jesus pediu e clamou a Jesus, o considerou como rei e pediu que lembrasse dele quando ele viesse no seu reino. E Jesus respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora eu pergunto para você racionalmente: quais as evidências que esse criminoso tinha para crer em Jesus como rei, como seu Senhor e como seu Salvador? Jesus estava, aos olhos desse criminoso, cumprindo uma pena. Era um derrotado, um fracassado, um abandonado. Estava sendo crucificado pelo seu próprio povo. Não havia evidência nenhuma para que ele cresce em Jesus. No entanto, ele creu em Jesus e Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. É impossível pensar o contrário, de que ele teria evidências para crer em que Jesus era o Salvador do mundo. Portanto, ele creu, mas a fé não era dele, ou não veio dele. Alguém lhe deu fé para crer. Deus colocou fé em seu coração naquela hora. É impossível nós pensarmos o contrário. Se hoje eu creio no Evangelho, não é por mim mesmo, mas é porque eu fui levado a crer, eu fui tocado por Deus. Ele me encontrou, Ele me chamou, Ele me atraiu a si. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: Ele se deixou ver, não fui eu que o vi. Com amor eterno eu te amei, por isso com muita bondade eu trouxe você para mim. Eu te atraí. Para mim, uma das grandes evidências de que o Evangelho é a verdade é esta: Deus tocou o meu coração para crer na verdade do Evangelho, na mensagem
do Evangelho. Eu mesmo, por mim mesmo, jamais poderia crer na sua mensagem como sendo a verdade. Aí talvez você diga assim: mas você nasceu na igreja, para você foi fácil crer. Os teus pais incutiram a Bíblia na tua cabeça desde criancinha. É verdade, é verdade. Quando me conheci por gente, já estava na igreja. Agora, aos 17 anos, eu estava perdido. Eu não tinha certeza da minha salvação. Eu não estava sendo fiel a Deus. E ainda tive a oportunidade de crer em outras coisas que não o Evangelho. Você quer mais um exemplo? O apóstolo Paulo, terrível opositor do Evangelho, perseguia os cristãos para castigá-los e prendê-los. Você acha que Paulo em algum momento da sua vida cogitou ser um cristão? E o que dizer de Santo Agostinho, um professor, um doutor, um intelectual arrogante e além do mais depravado e promíscuo? Veja o que ele disse no seu livro Confissões: tu me chamaste, tu gritaste por mim e venceste a minha surdez. Brilhaste e o teu esplendor pôs em fuga a minha cegueira. Exalaste teu perfume, respirei-o, e agora suspiro por ti. Eu te saboreei e agora sinto fome e sede. Tocaste-me e o desejo de tua paz me inflama. Queridos, não está em nós, está em Deus. E o que dizer de inúmeras pessoas que jamais acreditaríamos que se tornariam cristãos ou cristãs? Pessoas com um grande preconceito com o Evangelho, com a fé cristã, com a igreja. Pessoas que odiavam os cristãos, mas se tornaram cristãos. Não está em nós, a obra da conversão está em Deus. Ele é o agente, Ele é a causa, é Ele quem opera em nós, é Ele quem nos aceita, é Ele quem nos atrai, é Ele quem nos chama para si. Foi Ele que nos amou primeiro. Isso é Evangelho. Veja que interessante a narrativa de Lucas, lá em Atos. Eu vou só ler e você vai prestando atenção nas palavras. Ele diz assim: no sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois nós pensávamos que lá devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura, natural de Tiatira. Ela era uma mulher temente a Deus. E o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Quero te perguntar, quantas mulheres haviam ali? Várias. Porque apenas uma creu e uma foi batizada? Diz o texto: porque o Senhor abriu o seu coração para o Evangelho. O Evangelho é a verdade? É a verdade porque não é obra humana, mas divina. É o próprio Deus quem age a favor da sua mensagem. John Stott,
em seu maravilhoso livro, Porque Sou Cristão, recomendo, leitura obrigatória, né, para cada um de nós. Ele argumenta que ele não poderia ser um cristão simplesmente pelo fato de ele ter nascido num país cristão como a Inglaterra. Ele jamais poderia ser cristão porque os seus pais eram cristãos ou porque ele estudou numa escola cristã. Agora pasmem no que eu vou dizer. Ele não poderia ser cristão pelo fato de ter tido uma experiência de conversão aos 17 anos, ao ouvir um pregador dizendo: o que farei com Jesus chamado Cristo? Esse foi o texto da sua conversão. Mas veja só o que ele disse: o fato de eu ser cristão não se deve, em última análise, à influência de meus pais e professores. Agora isso é forte, hein? Nem a minha decisão pessoal por Cristo, mas ao cão de caça do céu, ou seja, ao próprio Jesus, que me perseguiu incansavelmente, mesmo quando eu estava correndo dele a fim de seguir o meu próprio caminho. Se não fosse pela perseguição graciosa do cão de caça do céu, hoje eu estaria na lata do lixo das vidas desperdiçadas e descartadas. Mas que bárbaro! Num mundo tão plural em termos de religião, por que crer que o Evangelho é a verdade? Porque é Deus quem nos leva a crer nele. Porque é o próprio Deus que nos alcança. Aleluia! Louvado seja este Deus de amor. Está claro para você porque o Evangelho é a verdade? Porque não vem de homens, porque é o próprio Deus que opera o Evangelho em nós. Mas voltando ao versículo 13, em quem também vós, se você está com a Bíblia aberta, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Depois que ouvimos, dentre tantas outras mensagens, nós cremos, aleluia, foi obra de Deus. E depois de termos crido, fomos selados com o Santo Espírito prometido. E aí entra a segunda e fortíssima razão, talvez a maior delas, para crer que o Evangelho é a verdade: o selo do Espírito Santo. No mundo antigo, o selo tinha 3 funções básicas. Primeira, garantia de autenticidade de um documento. Segundo, era uma marca de propriedade. Terceiro, era uma proteção contra a violação. Então os compradores de madeira vinham a Éfeso, selecionavam a madeira, colocavam o seu próprio selo, depois mandavam os seus mercadores virem buscar as madeiras. E o selo era a garantia de que aquilo que eles escolheram estava sendo transportado. E Paulo usa bem essa analogia ao falar do selo do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, somos selados com o Espírito Santo. E nada mais e nada menos do que o Deus Espírito se torna a garantia de que de fato nós somos filhos de Deus. Paulo diz em Romanos 8,16: o próprio Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. A prova mais cabal de que o Evangelho é a verdade, ou de que a verdade está no Evangelho, é esta: o Espírito Santo testifica, o Espírito Santo afirma, o Espírito Santo confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nos momentos mais difíceis, nas noites escuras da alma, esse testemunho do Espírito Santo vem como um bálsamo,
vem apagando todas as dúvidas da existência de Deus, vem apagando todas as dúvidas de que nós pertencemos a Ele. E a teologia chama essa experiência de testemunho interno do Espírito Santo. João Calvino disse: a genuína convicção, mais um, que os crentes têm da palavra de Deus acerca da sua própria salvação e da fé cristã, não emana das percepções da carne ou de argumentos humanos e filosóficos, e sim da selagem do Espírito, o que faz as suas consciências mais seguras e todas as suas dúvidas são removidas. Queridos, é normal entre o nosso novo nascimento e a nossa morte ou a volta de Cristo, nesse período que Deus nos dá, que nós chamamos de carreira cristã, nós temos os nossos vacilos, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, mas é nesta hora que nós mais precisamos. Aquele que habita em nós, que está em nós, Ele testifica com o nosso espírito que nós pertencemos a Deus. Um dia eu conversava com um professor sobre a verdade do Evangelho, acho que falei isso esses dias, vou falar de novo. E ele me respondeu dizendo que ele gostava do cristianismo, mas também do hinduísmo, de Zoroastro, né, e alguns elementos do budismo. E com essa resposta relativista, tipicamente pós-moderna, ele quis dizer que não existia uma verdade, mas várias verdades a respeito de Deus. Então eu perguntei a ele se essas múltiplas verdades que ele conhecia haviam respondido às 3 perguntas principais da vida: de onde eu vim, o que estou fazendo aqui e para onde vou. Ele disse não. Aí eu fui direto: pois é, o Evangelho tirou todas essas nuvens, não somente da minha mente, mas também do meu coração. E mais, eu tenho uma convicção disso, que ninguém, absolutamente ninguém, nada pode tirar isso de mim. Porque existe esta convicção interna, esse testemunho interno do Espírito Santo que eu não consigo explicar, mas que é experimentado por uma imensa paz que eu tenho em minha alma. Perguntei para ele: você tem essa paz? Ele disse não. Eu respondi: então, é por isso que eu creio que a verdade está no Evangelho de Cristo. No mundo tão plural em termos de religião, por que crer que o Evangelho de Cristo é a verdade? Porque temos o testemunho interno do Espírito Santo confirmando que nós somos filhos de Deus. E eu quero concluir. O Evangelho de Cristo é a verdade por esse fato, por essa convicção do intelecto, da alma e do coração, e também pelo fato de que se converter a Cristo era-nos impossível sem a ação do próprio Deus. Dois argumentos para nós cristãos sólidos, porque são 2 argumentos íntimos e pessoais e intransferíveis. Quem tem, tem. Quem tem, sabe. Diante dessa conclusão, se o Evangelho é a verdade, o nosso desafio então é
Faça a prova. Faça a prova. Como está a tua fé, meu querido, minha querida? Como está a tua vida com Cristo? Selada? Convicta? Bem firmada? Ou cambaleante? Você pode dizer que você tem uma convicção clara da sua fé em Cristo? O convite de Cristo para você nesta noite é: faça a prova, vinde a mim. Não precisa crer não, me acompanha, me acompanha, depois você vê. Vinde a mim, Jesus disse. Siga-me, seja meu discípulo, conviva comigo e veja quem eu sou. Depois você decide. Este é o convite de Jesus. Amém?